Olá pessoal, meu nome é Anelisa e junto com a Ana Luísa e o Davi nós vamos falar com vocês um pouquinho sobre os vírus. Em resumo, nós falaremos sobre o que são os vírus, suas estruturas, suas formas virais, o ciclo de vida e também vamos tratar de algumas doenças causadas por eles. E aí, o que é o vírus então? Ele é um agente infeccioso acelular, ou seja, ele não tem célula e ele também não tem um metabolismo próprio, que significa que ele não consegue produzir energia e nem realizar funções vitais sozinhos. Por isso, eles só conseguem se reproduzir dentro de células vivas. E é por isso que eles são chamados de parasitas intracelulares obrigatórios. Além disso, eles contêm, o material genético deles é composto por DNA ou RNA, nunca os dois. Ou seja, eles são estruturas muito simples, mas eles são extremamente eficientes em infectar organismos. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a estrutura viral. A estrutura do vírus ela é composta pelo material genético, que, assim como eu disse, pode ser o DNA ou o RNA. E aí, esse material genético ele fica protegido por uma camada de proteína que é chamado de capsídeo. Esse capsídeo ele é formado por pequenas unidades que são chamadas de capsômeros. E aí, juntos, o capsídeo mais o material genético formam o que chamamos de núcleo capsídeo. Alguns vírus ainda têm o que a gente chama de envelope, que é o envelope externo, que ele é uma camada lipídica adquirido da célula hospedeira, da última célula que ele infectou. Esse envelope ele contém glicoproteínas que ajudam o vírus a entrar na próxima célula que ele vai infectar. E aí nós temos algumas formas. O capsídeo é que determina o formato da estrutura do vírus. Aí a gente tem esses três tipos aqui que a gente colocou, que é o icosaédrico, tem essa aparência quase esférica e ela é bem simétrica. Tem também o helicoidal, que é esse bem parecido aqui com uma mola, ou um espiral, né? E também tem esse formato complexo, que é uma combinação de formas com bacteriófagos que infectam bactérias. E agora vamos entender um pouquinho como que é o ciclo de vida do vírus dentro do nosso corpo. Tudo começa aqui no número 1 com a distorção, que é quando o vírus ele reconhece a célula que ele vai invadir e se liga a receptores específicos aqui na membrana celular. Depois, aqui no número 2, acontece a penetração. Essa penetração, ela pode ser pela fusão do envelope viral com a membrana da célula ou pela injeção direta do material genético. Em seguida, na etapa que a gente tem chamada de replicação, representada ali na imagem pelo número 3, o vírus usa a própria maquinaria da célula para copiar seu material genético e produzir proteínas. Na fase de montagem, representada pelo número 4, tudo isso se junta para formar novos vírus completos. E aí, por fim, a gente tem a fase de liberação, onde os novos vírus saem da célula, muitas vezes rompendo-a e matando-a. A partir daí, eles vão buscar novas células para infectar, repetindo o processo. Esse ciclo ele é super rápido em muitos vírus, por isso as infecções virais se espalham com tanta facilidade. E agora, dando um breve resumo aqui das doenças que podem ser causadas por vírus, a gente dá para fazer essa divisão através dos sistemas, né, do nosso corpo, onde a gente tem os vírus que afetam a pele, né, que são doenças bem conhecidas, como, por exemplo, a catapora, a herpes zoster, herpes simplex 1 e 2, rubéola, sarampo, varíola. A gente também tem aqueles vírus que afetam o sistema nervoso, como, por exemplo, a poliomielite, a raiva. A gente também tem as arboviroses, que são vírus transmitidos por vetores, que a gente conhece, né? E que está frequentemente aí nos causando problemas, que é a dengue, zika, chikungunya, febre amarela. Aí a gente também tem os vírus respiratórios, né? Que é influenza, por exemplo, e o Covid-19. E aí,
Ana Luísa e o Davi vão explicar, vão falar um pouquinho melhor sobre essas doenças com vocês.